Fala, soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te passar uma estratégia alimentar para você perder barriga mais rápido ou até mesmo gorduras aí periféricas localizadas. E mesmo se você faz dieta, você pode aplicar essa estratégia. E se você não faz dieta, bom, aqui tá um ótimo jeito de você começar a ter protocolos alimentares que vão ajudar você a entrar no modo queima de gordura. Mas antes, se inscreva nesse canal. Aqui é sem enrolação, então bora direto pro conteúdo. Bom, tudo que você come na maioria das vezes, vai ter macronutrientes que envolvem carboidrato, gordura e proteína, tá? Mas vamos focar aqui só no carboidrato para vocês entenderem um princípio. Os alimentos ricos em carboidratos, principalmente os refinados, né? Os alimentos aí processados, o que tem muito amido, muito açúcar, vai envolver alto índice glicêmico. André, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade no qual o alimento se transforma em energia. E principalmente os carboidratos vai ter um potencial de transformar isso em glicose, que seria energia, tá? Então, quanto maior o índice glicêmico, maior vai ser a velocidade no qual o alimento vai ser transformado em glicose. Guarda isso. Glicose é a energia do que você comeu. Ela vai ficar circulando aí na sua corrente sanguínea e vai para os estoques. Quais são esses estoques, André? Você tem um fígado, você tem um músculo e você tem a gordura como estoque. Então imagina o seguinte, um indivíduo que já estocou a energia no fígado, já estocou energia no músculo através de glicogênio, tá? E agora vai ter que estocar onde? Na gordura. Então, quando você come muito carboidrato, o que vai acontecer? Você vai estocar muita energia, tanto no músculo, no fígado, quanto na gordura. Logo, alimentos que geram alto índice glicêmico, ou seja, picos, né, maiores, elevados aí na glicemia, vão ter maior potencial de abastecer esses estoques mais rápidos, tá? E é aí que é o grande problema. A gente chama isso, né, esse potencial de conversão de índice glicêmico. E geralmente os alimentos refinados, processados, ricos em carboidratos, vão ter esse índice. Vou dar um exemplo do pão francês. Pão francês é altamente processado, refinado, ele vai gerar um pico de glicemia aí alto, tá? E a gente sabe que quando a gente tem um pico elevado, a gente entra no modo acúmulo de gordura. Por quê? Porque não só pelo fato de ter muita energia esse alimento, mas pelo fato de esse pico, essa exposição gerar mais fome, porque eu tenho uma resposta da grelina, né? Ou seja, quando eu como ali um pão, a grelina é o hormônio que te gera apetite. Se eu como um pão aqui puro, no café da manhã com manteiga, eu vou ter um pico de glicose, de glicemia. Esse pico de glicemia vai cair muito rápido. Imagina que quanto maior a subida, maior a queda. E quando cai, adivinha quem volta ao nível normal? A grelina, que é um hormônio que sinaliza o apetite. Então, se você tem uma alimentação rica nesses picos, né? Ou seja, alto índice glicêmico, vai gerar para você aí fome, compulsão alimentar e vários outros distúrbios, né, associados à inflamação, até mesmo ansiedade, beleza? Sem contar, obviamente, na conversão dessa energia como gordura. Lembra dos abastecimentos, né? Muscular, no fígado e na gordura. Beleza, André, entendi. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a estratégia? Como eu falei que os carboidratos, principalmente, vão ser convertidos em glicose. O que a gente tem que fazer? Deixar essa refeição com um pico mais achatado, para que não seja um pico tão alto, eu saio do modo acúmulo de gordura e entro no modo normal, sem tanta resposta inflamatória. Como que eu faço isso? Um dos princípios é você adicionar, tá, proteína nas refeições. Então imagina um contexto alimentar. Você vai comer o pão, só que o pão sozinho tem alto índice glicêmico. Mas quando você adiciona uma proteína, o que acontece? Esse índice glicêmico reduz. Então você não tem pico. E esse pico, tá, é referente, a gente mede miligramas por decilitro. Então, quando eu subo ali mais de 30 miligramas por decilitro, já é um pico. Então, por exemplo, o seu basal é 100, aí você come um pão, vai para 150. Você subiu 50 miligramas por decilitro, isso já é um pico. Quando, por exemplo, tá, eu tô dando um exemplo, você adiciona proteína, esse pico reduz ao nível de não entrar no modo acúmulo de gordura, que é mais de 30. Entendeu? Bacana. Logo, eu achatei a curva. André, o que mais que eu posso fazer além de adicionar proteína? No caso do ovo, no caso do pão, perdão, eu adicionaria ovo, adicionaria frango, adicionaria um queijo, porque tem proteína. Isso achataria a curva. Gordura também achata a curva. Gordura boa, tá? No caso do queijo, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer, começar sempre pelas fibras. Porque a fibra, ela além de criar uma mucosa intestinal, né, que faz com que a glicose não penetre, não seja absorvida tão rapidamente assim no seu organismo,
A fibra também, ela vai diminuir o seu pico, tá, de glicemia circulante, beleza? Então o que você vai fazer? Começa pelas fibras. Dá um exemplo, no almoço começa pelos vegetais, começa pela salada, começa pelas fibras. E isso os estudos já mostram que vai reduzir os seus picos de glicemia. Então no almoço, começar pela salada. Olha só a estratégia que legal. Adicionar proteína, começar pela salada. A sequência seria fibras, proteína, gordura e por último carboidrato. Então quando você vai comer um hambúrguer, imagina um hambúrguer. Você vai comer um hambúrguer. A partir de hoje, o que você vai fazer para comer um hambúrguer de maneira mais saudável? Você vai desmontar ele. Então você vai comer primeiro a salada, o alface, o tomate, enfim, a fibra. Depois a proteína, no caso a carne. E depois ali o pão, que é o carboidrato. Isso já pega o mesmo alimento e diminui, achata a curva de glicemia. Tira você do modo acúmulo de gordura. Então aí você já tem duas estratégias. Uma estratégia é você adicionar proteína no alimento, se não tiver, no caso do pão puro, adicionar proteína, ovo, carne, achata a curva. Outra coisa é você começar a ordem, como eu falei, a ordem ser fibra, proteína e por último carboidrato. Isso também achata a curva. André, o que mais que eu posso fazer? O que eu quero que você entenda? É importante você ter janelas alimentares. Isso vai regular também a sua resposta. O que é janela alimentar? Ter horário fixo para comer. Então não inventa um dia de almoçar meio-dia, no outro 3 horas da tarde, no outro 2 horas da tarde, não. Uma coisa é, beleza, você sair um dia ou outro. Agora, todo dia ser desregulado é horrível para o seu metabolismo. Ele acaba não entendendo. Imagina o seguinte, se eu falo para você que amanhã eu vou visitar a sua casa meio-dia, eu recomendo que no mínimo você arrume a casa, porque vai ser educação. Se você já não pensou nisso, pô, André, amanhã vai vir meio-dia que eu vou arrumar a casa. Esse ato de você arrumar a casa é para me receber. É a mesma coisa com a comida. Se ela sabe que todo dia vai ter visita àquele horário, o que seu corpo vai fazer? Vai organizar a casa. Vai separar as enzimas para quebrar o alimento, os hormônios. Por isso que você sente fome no mesmo horário todo dia, se você tem uma comida, uma alimentação regulada. Então, janela alimentar, o eating time, é você ter horário para comer. Isso vai fazer você regular seu relógio biológico e, consequentemente, achatar a curva também da glicose, já que ela vai estar mais preparada para receber a alimentação. Então, primeira coisa, o contexto alimentar, adicionar proteína, gordura, boa. Outra coisa, a sequência. Fibras, proteína, gordura e carboidrato. E por último, não menos importante, horário fixo para comer. Gostou desse vídeo? Clica no link aqui embaixo e se inscreva nos meus programas de treinamento. Curta esse vídeo, se inscreva, tamo junto e até o próximo. Valeu!